Olá, amigo. Esse vídeo aqui vai falar sobre amplificadores de alta fidelidade e capacitância e ripple. Então, eu quero fazer uma demonstração que em amplificadores de alta fidelidade a gente não precisa usar tanta capacitância, porque o ripple ele é rejeitado pelo amplificador. O amplificador tem circuitos que rejeitam esse ripple. Então, às vezes a gente pensa em bancos de 80 mil microfarads, né? Sendo que se o amplificador não for usado a máximas potências, né, constantemente, um banco de 20 mil microfarads já estaria bem adequado, tá? Então, para fazer essa demonstração, eu estou usando esse gradiente A1. Ele está conectado no meu gerador aqui de áudio. Eu estou gerando aqui meio Hz, ou seja, 0,5 Hz. O sinal está entrando aí no amplificador, tá? E eu vou pegar o sinal da saída do amplificador, tá? E simultaneamente eu vou inserir esse sinal de meio Hz nessas cargas de 8 ohms, tá? Não vou usar 4 dessa vez porque a frequência aqui está muito baixa, né? E simultaneamente eu estou saindo com esse sinal aí que está indo para aquela carga lá e estou trazendo aqui até esse alto-falante aqui, tá? Nesse alto-falante aqui eu conectei um capacitor bipolar de 470 e essa lâmpada aqui, tá? Então eles vão ajudar a gente a enxergar o que está acontecendo. O capacitor aqui está em série com o alto-falante. Por quê? Porque esse alto-falante ele não aguenta ser exposto a meio Hz. É uma frequência muito baixa. Ele suporta bem poucos watts com meio Hz. Então o que eu fiz? Como eu estou tentando achar o ripple, eu estou colocando esse capacitor aqui, tá, de 470, que ele vai filtrar o meio Hz, tá? E vai deixar passar o 120 Hz, a frequência do ripple, certo? Então, o alto-falante aqui, o que eu espero dele é que ele só faça ruído quando a gente tiver com o ripple presente, tá? Então esse alto-falante vai ser o monitor de ripple, a gente vai escutar o ripple do sistema, tá? Então eu vou saturar o amplificador com essa frequência de meio Hz. Para isso eu tive que fazer um jumper aqui nos relés, porque a placa de proteção 2 Hz, se eu não me engano, ela já começa a atuar. Então ela vai atuar, tá? Ela vai desligar os relés, porém eu coloquei esses dois fusíveis aqui de 6.3 amperes em paralelo, com mesmo que a placa desligue os relés de saída, a gente vai ter o sinal ainda saindo através desses fusíveis aí. Então foi um método que eu encontrei para conseguir fazer esse teste. Então primeiramente aqui eu estou com os dois canais do osciloscópio ligado nessa placa da fonte aqui, tá? Ela só tá com 20 mil microfarads, tá? Eu retirei aqui os outros capacitores de 10 mil, os outros 4 capacitores de 10 mil que tinha aí, tá? Eu acabei retirando porque percebi que não precisa, tá? A capacitância original dele já tá de bom tamanho, que ele tem 4 capacitores de 5 mil de fábrica, tá? Então totaliza 20 mil por canal, então com 2 desses aqui a gente consegue os 20 mil, né? Então eu deixei só 2 e vou usar esses aqui em outro equipamento, tá? Sobrou, então eu vou reaproveitar em outro equipamento, né? Que esteja precisando mais desses capacitores do que esse aqui. Então, primeiramente eu vou demonstrar aqui o ripple acontecendo, tá? Eu estou usando aqui o osciloscópio. Então essa tensão aí
é a tensão da fonte, tá? Mais e menos B. Eu estou aqui no caso com baixo sinal na entrada do amplificador, então eu não estou consumindo nada da fonte. Então agora eu vou começar a aumentar o sinal de saída, tá? Então aumentei aqui um pouco o sinal de saída, tá? A gente já passou a ter um ripple aí na fonte, tá? Eu tenho um pouco de mau contato aqui nesse knob. Vocês vão escutar um ruidinho aqui, tá? Eu vou liberar aqui mais sinal. Então aqui eu tô colocando mais sinal, tá? Aqui meu sistema tá já com bastante tensão, tá? Essa energia toda aí, tá, que tá chegando, não tá chegando no alto-falante, porque tem esse capacitor que tá isolando esse meio hertz, tá? Mas a lâmpada aqui, ela consegue mostrar pra gente que tá chegando, tá, bastante tensão, né? Só o filtro desse capacitor aqui não tá deixando passar, tá? Esse capacitor aqui vai deixar passar o ripple, tá? Pra gente escutar o ripple, tá? Então, eu elevei ali a potência de saída do amplificador, mas eu não cheguei num limite ainda que aparece o ripple, tá? Vocês vejam aqui, ó. Não se escuta nada praticamente, tá? Ele está conectado. Vejam que a lâmpada aí está comprovando que está chegando energia, né? Porém é meio hertz, então ele não está recebendo praticamente nada por causa desse capacitor. Agora eu quero mostrar para vocês aqui o ripple, tá? Então agora eu vou tirar, vou filtrar DC aqui, tá? Vou passar para C esse canal, vou passar outro canal para C, tá? E aí eu vou dar zoom no ripple, tá? Por enquanto eu só tirei o DC do osciloscópio, tá? Então o osciloscópio está recebendo a C agora, tá? Não está mais com a componente DC. Então eu vou passar a dar zoom aqui. Então estou dando zoom. Tá? Esse é o ripple que tem na fonte, tá? Isso já estava presente antes, eu só estou mostrando aqui no osciloscópio, tá? Já existia antes. Então, como a carga ela dá pulsos de consumo de um lado e de outro, né? Deixa eu colocar os dois no meio aqui. Então, são pulsos de consumo, né? Que a placa do amplificador imprime na fonte, né? Então, o semiciclo que o amplificador coloca tensão positiva para fora, ele causa ripple no lado mais da fonte, no mais B, né? E o semiciclo que puxa o falante para dentro, ele faz a depressão, né, o ripple, no menos B, tá? Então eu só coloquei os dois sobrepostos aí, para vocês verem de diferentes formas como que ele acontece no tempo, tá? Vou diminuir o tempo. Então aí tá os pulsos de ripple, os pulsos de carga do capacitor, tá? Então olha aí quantos pulsos de carga eu estou tendo, mas mesmo assim a tensão baixa, né? Então
Agora eu vou separar eles novamente. Então, vocês vejam aí o Ripple, tá? Ele está presente, né? Porém, né, a gente não está escutando ele aqui no alto-falante, tá? Ele não está saindo para fora, tá? Então, até tem um ruidinho aqui, mas é dos transformadores. Tá? Mas no alto-falante não tem, tá? Agora sim, ó, eu tenho aqui então só dois canais, né, do osciloscópio. Eu vou tirar um canal daqui, tá? Eu só vou mostrar então o mais B, tá? O mais B é esse ripple de cima aí, amarelo, tá? E esse outro canal aqui eu vou colocar direto na saída aqui, tá? Então coloquei ele na saída, então agora a gente tem um canal no mais B e outro na saída do amplificador. Eu vou trocar para DC de novo aqui porque a frequência é extremamente baixa, então eu tenho que medir ela como DC, tá? Vou baixar a amplitude aqui. A onda azul aí é a saída do amplificador, tá? A onda de cima é o ripple, só que ele está amplificado, tá? Ele não está 1 para 1 em comparação com a onda de saída do amplificador, certo? Então temos ali a onda de saída e o ripple, né, do mais B sendo mostrado ali com um zoom, tá? Vejam que quando a saída ela sobe, né, a gente tem o pulso de ripple, porque é nesse momento que a placa do amplificador consome da fonte, tá? O outro lado, essa parte de baixo aqui, né, ela abala o outro lado da fonte, o menos B. Então, isso aqui abala o mais B e isso aqui abala o menos B. Né? Então, a gente só está vendo aqui os abalos em mais B. Tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse zoom todo do mais B, eu vou trocar para DC. Tá? Então, eu vou trocar aqui para DC. Agora eu tô com o Ripple 1 para 1, eu vou baixar ele aqui. Tá, achei ele ali, ó. Então tá ali ele. Eu vou colocar aqui no lugar certo as ondas, tá? Então, aqui essa é a proporção correta, tá? 1 para 1, tá? Então aí a gente está vendo a onda da saída passando perto do ripple, tá? Perto da onde a fonte está com o ripple. E a gente não tem nenhum tipo de efeito aqui no alto-falante, tá? Vocês veem aí que está chegando ali o meio hertz, né? Você vê a lâmpada piscando a meio hertz, porém o alto-falante não acusa nada. Porém agora, se eu aumentar aqui um pouquinho, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho o sinal da saída e a gente vai ver o que acontece. Vejam. Agora eu toquei a crista da onda de saída na tensão da fonte. Vejam. Tá? Então agora sim o ripple está saindo para fora. O que comprova que se a gente não chegar ali perto do máximo da potência do amplificador, né,
a gente não precisa ter bancos de capacitores extremamente altos, né? Porque só faz diferença nesse momento, quando a crista da onda, ou seja, quando a gente está saturando o amplificador já. Tá? Vou dar um zoom aqui. Ó. Aqui fica melhor de ver. Vejam ali na crista da onda os pulsos de Ripple, né? Ou seja, o amplificador está já saturado. Mesmo que tivesse mais capacitância, o ripple aqui, esse ruidinho aqui, seria menor. Mas a onda sonora, o sinal de saída já estaria saturado, ou seja, escutaria a distorção típica de saturação de amplificador, né? Saturação da saída. Então, a diferença é o seguinte, se eu colocasse mais capacitores aqui, esse ruidinho aqui, tá, seria um pouco menor. Porém, entendam que esse ruído aqui, ó, ele está acontecendo junto com áudios de 200 watts, ou seja, o amplificador já nessa condição ele já está entregando os 200 watts de saída dele. Então esse ruído aqui ficaria mascarado no meio da música, tá? Da música distorcida. Então por isso que eu reitero, né? Não adianta ter muito capacitor, porque nenhum bom amplificador eles fazem diferença somente nessa hora, que é a hora da saturação. Então se a gente baixar aqui um pouquinho mais, ó, já livrei, ó, não tá tocando mais, não tem mais ruído. E a gente está aí nos 200 watts também, né? Na região dos 200 watts. Não está longe disso, né? Eu estou com uma amplitude alta de saída, né? A potência está alta, porém o ripple não sai, né? Então agora eu vou reduzir aqui um pouco do volume, tá? Da potência de saída. Vou reduzir bastante. E aqui eu vou aumentar a frequência, tá? Vou sair dessa região do meio Hz. E vou chegar aqui o meu sistema o capacitor, no caso, estava filtrando aquele meio Hz, mas não está filtrando aqui, por exemplo, o 80, tá? Então quando eu chegar aqui no 120, que é a frequência do ripple, olha, o capacitor estava deixando passar, tá? Então, aqui está bem baixinho, né? Mas poderia colocar mais. Né? Então, o capacitor não era o que estava impedindo de passar o ripple, tá? Essa é a frequência do ripple, certo? Então, isso comprova que até aquele momento da saturação, né, realmente a gente não tinha ripple na saída, tá? Vou baixar a frequência de novo aqui. Tipo 5 Hz, tá? Uma frequência mais alta. Porém agora a gente já tem
como o capacitor é de 470, ele já deixa passar um pouco da frequência, né? Mas aqui a gente vai comprovar o efeito do ruído. Eu vou chegar à crista da onda lá na tensão do ripple. Ó, o áudio já está tocando na tensão da fonte. Veja. Ó, nesse momento começa o ruído, ó. Se eu baixar um pouquinho. Então aqui eu exagerei, tá? Vejam ali a tensão do emissor do transistor, né? Seguindo a tensão do coletor, tá? Ou seja, transistor saturado, né? Deixa eu sincronizar aqui no canal 2. Tá, sincronizei no canal 2, vai ficar melhor de ver. Então aí, ó. E se a gente aumenta um pouco a potência, temos a saturação de novo. Estou baixando a frequência aqui. Quanto mais baixa a frequência, mais fácil o teste fica, porque com a frequência de saída mais baixa, dá tempo de ter mais pulsos de carga nos capacitores. Então olha ali, ó, os pulsos de carga, né, do capacitor, modulando, né. No caso esses aqui são os pulsos de carga, essa dente de serra aí, né. Mas isso é o que está chegando no coletor do transistor, né. E o emissor nesse momento só tem uma coisa a fazer, né, repetir o sinal do coletor, porque o transistor já está saturado, tá? Aqui são 2,5 Hz, tá? Vou descer mais um pouco. Aqui eu desci bastante. Então, quanto mais baixo eu colocar a frequência de entrada aqui, mais fácil de fazer, de demonstrar o efeito, né? Vejam aqui a 0,4 Hz. O encontro, né, da tensão de saída com a tensão da fonte. Como esse amplificador aqui ele é um modelo DC, então ele amplifica a tensão contínua, eu tenho aqui um offset no gerador, tá?
e eu consigo deslocar a onda para cima e para baixo. Eu estou vendo aqui que tem uma componente DC e está saturando em cima primeiro. Eu vou ajustar aqui o offset, tá? E vou tentar corrigir isso. Ó, dei uma corrigida aqui, tá? Então agora ele está saturando nos dois semiciclos, tá? Então esse ajuste aqui, ó, offset. Eu consigo deslocar a onda para cima e para baixo usando aquele recurso ali com amplificadores que são na topologia DC, tá? Esse amplificador ele é a topologia DC, ele amplifica a tensão contínua também, tá? Por isso que eu estou conseguindo fazer esse teste aqui de baixíssima frequência, tá? Então vejo aí o ripple, né? Isso aqui, na verdade, é um teste como se fosse em câmera lenta, né? O áudio é muito mais rápido do que isso aí. No caso, com áudio vai acontecer muitas vezes por segundo. Acontece isso, mas o amplificador também já está saturado, tá? Vou baixar mais ainda a frequência, vamos ver até onde a gente consegue chegar. Aqui ficou extremo. Então eu estou aqui com uma frequência super baixa. Eu estou com 97 mHz. Tá? Super baixa frequência, né? Então vou baixar aqui. Baixa mais um pouquinho. Veja, já não tocou mais. E não tem mais ripple, mas a frequência está extremamente baixa. Vou aumentar a frequência aqui um pouco. Aqui. 650 mHz, tá? Então isso aí é o que acontece, tá? Então um amplificador de boa qualidade não passa o ripple para fora sem ser perto da tensão de saturação, tá? Nesse caso aqui. Senão ele não passa o ripple para fora. Então qual é a vantagem da gente usar mais capacitância, né? Então, por exemplo, se eu fosse usar esse amplificador para diríamos que 2 ohms, tá? Aí, claro que eu teria que usar mais capacitância na fonte, né? Ou seja, se eu vou drenar o dobro de corrente, né? Para 8 ohms aqui, 20 mil tá bom. Mas se eu, digamos, eu vou usar esse amplificador muito em 4 ohms, né? E muito em regimes de volumes muito altos, no caso, tocando uma festa, tocando em boate, aí dá para considerar colocar os 40 mil, tá? Colocar os 4 capacitores de 10 mil na fonte dele. Agora, se é para uso doméstico, os 20 mil que ele vem original, né, já estão de muito bom tamanho, tá? Não precisa ficar neurótico com esse negócio do capacitor se não vai tocar muito alto, tá? Se for tocar muito alto, com cargas de baixa impedância, aí precisa de mais capacitância, né? Mas para uso para alta fidelidade, né? Um amplificador que vai tocar com
volumes moderados aí que forneçam 90 decibéis, 95 decibéis dentro de uma sala adequada, nunca vão precisar de tanta capacitância, né? Por exemplo, 40.000. A gente ganha um pouquinho colocando os capacitores mais capacitância, tá? Mas é bem pouquinho, não vai ser potência nos graves, vai ser só essa margem aí, tá? Que uma margem bem pequena que a gente ganha, tá? Por exemplo, se eu tivesse um pouco mais de capacitor nesse momento aqui, ó, tá? Que tá tocando, né, na tensão da fonte. Se eu tivesse um pouco mais de capacitor, de capacitância na fonte, eu ganharia um pouquinho mais de margem, eu conseguiria subir um pouquinho mais, mas é muito pouco, tá? Porque essa queda aqui, essa depressão aqui, ela não é dos capacitores. Ele é do transformador, ele não é dos capacitores. Os capacitores, o que muda é o tamanho daquela escadinha ali, tá? A escadinha fica um pouquinho menor, mas ela ficaria nesse lugar aí também, só que um pouquinho menor. Então, se ganha muito pouca potência adicionando mais capacitância no sistema, tá? Alguns pouquinhos watts a gente consegue de margem a mais, né? Diminuindo o tamanho dessa escadinha, tá? Não tem como diminuir essa depressão, porque essa depressão é do transformador, tá? Mas eu tenho como diminuir um pouquinho essa escadinha aí, assim a crista da minha onda de saída teria mais dificuldade de tocar ali, né? Nesse mesmo momento, né? Comparando, né? Então, para amplificadores que vão trabalhar com muita tensão de saída, com muita potência, né? Tocando alto grande parte do tempo, talvez justifique ter mais capacitância, mas para um amplificador doméstico, 20.000 microfarads para 200 watts está muito bom, tá? Então não adianta achar que muita capacitância vai ajudar, tá? Ajuda, mas é quando o amplificador já está distorcendo, já está na saturação, tá? Então a gente consegue diminuir os picos de ripple colocando mais capacitância, mas a gente não consegue eliminar a depressão do transformador. Essa depressão é do transformador. A escadinha é o ripple, tá? Ali que a gente consegue atuar mexendo nos capacitores. Então, por acaso, se eu tivesse aqui um transformador bem mais potente, essa onda ficaria mais em cima, a tensão média aqui ficaria acima, então eu teria mais essa margem para extrair potência do amplificador, né? Então, por exemplo, com uma fonte estabilizada, essa linha de cima ela não cairia, né? Então eu conseguiria um pouquinho mais de potência. É claro que a fonte estabilizada ela tem essa característica de não baixar, né? Mas ela tem outra desvantagem que ela, se a gente pegar um amplificador que entrega 100 watts com a fonte estabilizada, se a gente tirasse a fonte estabilizada, porque ela precisa de alguns volts para poder fazer a estabilização, a gente conseguiria, por exemplo, 120 watts, né? Com essa com essa depressão, tá? Mas provavelmente a gente conseguiria, por exemplo, 110 watts sem ter distorção ainda. Então, a fonte estabilizada é um recurso bom, só que ela cobra o preço dela, né? Então a gente perde alguns watts, né, que estariam lá, né, para poder ser usado, é o que ela usa para poder fazer a regulação, né? Então ela é boa por um lado, mas ela, digamos que com a mesma fonte, com o mesmo amplificador, eu conseguiria mais potência sem a fonte estabilizada, tá? E a fonte estabilizada, né, ela tem a vantagem de não ter RIP, mas ela limita um pouco a potência que a gente poderia tirar do sistema sem ela, né? Então tá aí, ó,
O amplificador de alta fidelidade não passa o ripple para fora, tá? Isso aqui estaria perto dos 200 watts. O amplificador está trabalhando, tá? O dissipador está quente. E o ripple não passa para fora, tá? Você vê aí que está chegando tensão. Então o capacitor passa os 120 Hz, mas como não está chegando aqui os 120 Hz, não está saindo, né? Só se eu aumentar aqui um pouco mais, até saturar o amplificador, e aí o ripple passa a estar presente no sistema, tá? Então acho que é isso aí. Eu tentei num outro vídeo captar o ripple através do medidor de distorção, né? Eu não estava procurando descobrir valores absolutos de distorção nem nada. Eu só queria comparar se um canal com 40.000 microfarads poderia ter diferença de um canal com 20.000 microfarads, né? Então ele é diferente dos 1000 Hz que eu estava aplicando, né? Então se por acaso ele estivesse presente no canal com 20.000 microfarads, ele apareceria no medidor, tá? O valor não interessa, tá? Porque seria um valor errado, porque não dá para fazer essa conta de somar distorções, tá? Ela não funciona corretamente, né? Mas o que eu procurava? Eu procurava uma diferença entre canais, eu não encontrei, tá? E depois eu repeti o teste da distorção harmônica, né? Tentando comparar um canal com 40.000 com um canal com 20.000 microfarads, porém na frequência de 400 Hz, né? Que era uma frequência que causaria mais ripple na fonte, né? Também não encontrei diferença entre os dois canais, né? Eu usei a técnica de partir de uma distorção que o meu gerador apresenta, que é os 0,4, 0,5%, né? Então os dois canais mais ou menos estariam partindo disso, né? De 0,4 mais ou menos. Então, se por acaso eu encontrasse um canal com 1% de distorção e outro canal com 0,5% de distorção, poderia estar ali o ripple, né? Mas também não encontrei, né? Então eu pensei nesse tipo de configuração aqui, onde eu estou aplicando uma potência alta no sistema, tá? Estou filtrando a minha frequência principal, que é o meio Hz. Então o meio Hz não passa pelo capacitor, né? Mas a frequência do ripple, que é o 120 Hz, passa por esse capacitor. Então quando essa frequência estiver presente, o alto-falante vai acusar, né, o ripple. E foi exatamente o que aconteceu. Então, pelo menos para esse amplificador, né, tá comprovado que bons amplificadores, com um projeto bom, não passam o ripple para fora. Mesmo o ripple estando presente e em grande quantidade, ele não passa para fora. Tá? Ali a gente está tendo um ripple de vários volts, tá? Porque essa amplitude aí do centro até ali em cima são 58 volts. Tá? Então provavelmente tem ali uns 3, 4 volts de ripple. Tá? Os 3 volts de ripple provavelmente tem ali. É um ripple grande, mas ele não passa para a saída. Só para reforçar, tá? A depressão não é o ripple. O ripple é o que está dentro da depressão. O ripple é aquela escadinha que está dentro da depressão. Vai aparecer de volta agora. Na próxima aí, ó. Essa escadinha é o ripple, tá? A depressão é a queda da fonte do amplificador. A queda da tensão do transformador. Tá? Então, essa depressão a gente evita com um transformador mais potente, né? E a amplitude da escadinha a gente evita com mais capacitância. Tá? Então, espero que não tenha ficado muito complexo esse vídeo aí, tá? Mas foi o método que eu encontrei para fazer
discriminação, né, do ripple, né, fazer com que o ripple se manifeste, né, na saída do amplificador, né, sem fazer muito barulho, né. Então consegui, estou usando uma frequência principal inaudível, né. O ripple a gente sabe que é audível, então foi dessa forma aí que eu consegui, depois de pensar durante alguns dias, né, essa forma que eu consegui de mostrar então para vocês que o ripple não passa para o alto-falante, a não ser que a gente sature o amplificador. Tá? É isso aí, abraço.